Bom dia, turma 1804. Vamos ver agora um assunto que eu cheguei a falar por alto um pouco antes das aulas serem suspensas pela pandemia de forma presencial, que seria sobre a ONU, Organização das Nações Unidas, que eu ainda ia trabalhar com vocês em sala de aula de forma mais abrangente. Aí eu vou tentar trabalhar nesse estudo com vocês de uma forma mais objetiva. O que viria a ser a ONU? Ela foi uma entidade que ela foi criada a partir de 1945, depois de acontecerem duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1938 a 1945, que foi necessário acontecer o surgimento de uma entidade que pudesse tentar resolver, mediar conflitos, tentar evitar que acontecessem grandes conflitos mundiais. Foi a partir daí que ela foi criada, como está aqui na data de 24 de outubro de 1945, que foi a Carta das Nações Unidas, que a ONU é dividida em 6 órgãos principais, sendo que 2 acabam sendo de grande importância em relação aos outros, que é a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Seriam os 6 órgãos principais da ONU. Sendo que a ONU ela veio com esses objetivos aqui: mediar conflitos entre países, ou seja, promover a paz mundial, tentando mediar esses conflitos para que encerrem da melhor forma possível, disseminar a cultura de paz entre as nações, defender o respeito aos direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e a cooperação entre eles. Os direitos humanos é promover a igualdade entre povos, respeitando o princípio de humanismo, e o desenvolvimento sustentável e econômico dos países, saber e conciliar desenvolvimento econômico e utilizar a natureza da forma mais sustentável para que gerações futuras possam usufruir dos recursos naturais. Seriam esse detalhe. E os principais órgãos, como eu falei antes, é a Assembleia Geral, que ela é formada pelos 193 países filiados à ONU, que eles têm direito a um voto quando as votações passam pela Assembleia Geral. E na Assembleia Geral também temos o seguinte, que dentro do Conselho de Segurança nós temos os membros permanentes e os membros não permanentes. Os membros não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral, que nós vamos ver agora sobre o Conselho de Segurança. Mas antes, só para reforçar com vocês, que a ONU é uma entidade neutra. A sede dela fica nos Estados Unidos, em Nova York, mas há outras sedes, outros conselhos dela em diversos países do mundo. Agora vamos ao Conselho de Segurança. Ele é composto por 15 países, sendo 5 permanentes. Quem são os permanentes? Os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. Durante a Guerra Fria, no lugar da Rússia era a União Soviética, sendo que com o fim da União Soviética, a Rússia, que tinha herdado o principal arsenal e poder econômico da União Soviética, acabou ocupando esse assento. E por que esses países são os permanentes do Conselho de Segurança? Foram os países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Tirando a China, que a China após a Segunda Guerra, quando foi fundado o Conselho de Segurança, era a outra China, que tem República Democrática e República Popular, que era chamada Taiwan, era membro do Conselho de Segurança. Décadas depois, Taiwan foi retirada para dar espaço à China como membro permanente. Esses membros permanentes nunca saíram do Conselho de Segurança e eles possuem direito a veto, ou seja, qualquer votação que vai para criar sanção econômica em um país
ocorrer um risco de intervenção em caso de conflito. Se algum desses 5 países vetar, usar o poder de veto, dizer que não, a resolução não passa. Ou seja, são os 5 que podem decidir qualquer coisa que o Conselho de Segurança seja acionado. Precisa ser no mínimo unânime entre os 5. E os outros 10 países, eles são eleitos por cota entre continentes por um período de 2 anos, e a Assembleia Geral que elegem esses 10 membros não permanentes durante os 2 anos. E como eu estava falando antes, nós temos aqui como que o Conselho de Segurança é acionado. Determinar se existe uma ameaça para a paz, ou seja, um risco de algo que pode trazer o conflito e comprometer a paz de uma região do mundo. Eles podem votar e resolver se vai ter uma intervenção ali com forças de paz ou não. Solicitar aos países que apliquem sanções econômicas ou outras medidas para impedir ou deter alguma agressão. O que seriam isso, aplicar sanções econômicas? Um país está em perseguição de um povo ou de uma sociedade, ou então está invadindo um outro país, ou está gerando conflito. Se quiserem colocar um embargo econômico, ou seja, proibir aquele país de exportar um grande recurso natural, um produto de grande importância, eles podem aplicar sanção que cria um embargo, aquele país fica isolado para exportar ou comercializar com alguém. Ou também aquela coisa, algum país pode se tornar independente e quer ingressar como membro na Assembleia Geral. Também o Conselho de Segurança pode aceitar ou não, reconhecer aquele país. E quem preside a ONU é um secretário-geral. Pode indicar o nome e a Assembleia Geral que elege aquele secretário-geral que acaba ministrando a ONU durante seu mandato. Aqui nós temos as bandeiras dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança: Estados Unidos, Reino Unido, só lembrando que eu falei isso em sala de aula, que a Inglaterra é uma das nações que formam o Reino Unido, junto com a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, França, Rússia e China. Uma coisa em comum entre eles é que esses 5 países possuem armas de destruição em massa, ou seja, grande arsenal militar com armas nucleares. E esse aqui é o símbolo da ONU. Aqui é a bandeira e o símbolo da ONU, que é visto do Polo Norte. Por que essa projeção da ONU é colocada ao centro do Polo Norte? Para poder enfocar todos os continentes do mundo. Tenta simbolizar de alguma forma que a ONU é uma entidade neutra. Ou seja, que a ONU não é parcial, ela é imparcial e neutra em relação às questões mundiais. Por isso que coloca esse símbolo, tentando enfocar todos os continentes nesse logotipo. A partir daí, vocês respondam essas perguntas. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens e me perguntar. Um ótimo dia e boas atividades.